A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade a qual Ele nos concede. Estamos aqui novamente para pregar a palavra do Senhor. Acredito que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, uma palavra que vai falar ao meu e ao teu coração. Amém? Prometo ser bem rápido, tá? Nós temos ainda a Santa Ceia, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, um texto bastante conhecido, mas que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Depois eu vou estar discorrendo um pouquinho esse texto e eu acredito que nós vamos tirar lições importantes para a nossa vida. Louvado seja Deus, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso e Ele sempre está preparado para abençoar o teu povo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém leproso. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Antes de eu entrar nesse tema, projeta para mim ali, por favor, Mateus 26, 29. Glória a Deus. Olha que noite de Santa Ceia, a qual nós fazemos hoje um memorial para Cristo Jesus. Lembramos da morte e ressurreição do nosso Pai. Essa passagem, ela vai lembrar a última Páscoa, a qual Jesus comeu com seus discípulos. E eu estava lendo hoje a palavra do Senhor e me deparei com este versículo, aonde está escrito, Jesus dizendo aos discípulos: E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novamente, ou beba de novo, convosco no reino de meu Pai. Na minha tradução, este dia está com D maiúsculo. Jesus, ele acaba agora de comer a Páscoa com os discípulos, e vai nos fazer uma promessa essa gloriosa, uma promessa maravilhosa, dizendo aos discípulos: olha, a partir de hoje, não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia, com D maiúsculo. Que dia? O dia da sua vinda, aonde ele virá para buscar a noiva pura, santa, sem ruga, sem mancha e sem mácula, a igreja pura, adornada, que está aguardando o noivo. E naquele dia, a qual nós fazemos um memorial hoje, nós estaremos com o Pai, ceando nas bodas do Cordeiro, aleluia. Isso é uma promessa singular para as nossas vidas. Isso é o que nos traz esperança. Nós louvamos sobre a cruz, falamos da cruz, e temos que carregar essa cruz. E muitas vezes ela é um pouco pesada, mas o Espírito Santo nos ajuda a carregá-la. Aleluia. Quando eu me pego nessa passagem de Naamã, e nós lemos o princípio dela, falando que ele é um homem valoroso, general do exército da Síria. Talvez eu comece a imaginar comigo aquele homem montado no seu cavalo, talvez com toda a sua armadura, as suas patentes penduradas no seu braço, diante de um exército que olhava para ele e admirava aquele homem. Talvez alguns soldados diziam: eu quero ser como este homem, eu quero chegar a ser como ele, eu quero ser igual a ele. Porque o homem, ele vê aquilo que está para fora, o exterior. Mas eu vejo aquele homem, muitas vezes, imagino eu, chegando na sua casa agora, tirando agora aquela armadura, tirando a sua roupa, e todo o seu corpo agora enrolado com faixas, todas manchadas de sangue. Porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem valoroso, porém leproso. Um homem que diante da sociedade, ou diante de Israel, era um homem amaldiçoado pela lepra. E talvez eu vejo ele agora tirando, e nem tendo mais intimidade com sua esposa, de chegar sobre ela, e dar um abraço dizendo: eu cheguei da batalha, meu amor, me dá aqui um beijo, me dá aqui um afago,
Mas eu vejo esse homem chegando agora entristecido, chegando no quarto da sua casa, às escondidas, tirando toda aquela armadura, tirando todas aquelas faixas e chorando, sozinho, abandonado. Isso é uma lição para as nossas vidas. Talvez nós olhamos para pessoas que estão aí fora, e olhamos a sua posição social, olhamos o seu status nas redes sociais, e muitas vezes invejamos ela, dizendo: poxa, se eu fosse como ele, se eu fosse como ela, se Deus me abençoasse desta maneira. Você não sabe o que ela está passando, meu querido. Talvez hoje nós vemos isso e tão somente o nome é correto, talvez seja só status hoje, talvez esteja carregando algo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, ei, não tem sossego, não tem aquele refrigério do Espírito Santo, não carrega mais aquele bálsamo do Espírito Santo, aquilo que conforta o meu e o teu coração, aquilo que quando nós acabamos de comer um arroz, um feijão, um bifinho a cavalo, nós deitamos agora, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dizemos: obrigado, Jesus, por mais um dia qual o Senhor me sustentou, aleluia. Nós temos que parar com isso, olhar somente para os status das pessoas. Você já parou para pensar o que essa pessoa passa? Deus não atenta para a nossa aparência. Deus não está preocupado se nós andamos de carro ou se nós andamos a pé. Sabe por quê? Porque o importante para Deus é o nosso coração, é a nossa sinceridade. Porque quando naquele dia do soar da trombeta, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, aonde no abrir e fechar de olhos, todos os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão e subirão com Ele, e aqueles que estiverem vivos, irmã Nete, serão arrebatados no abrir e fechar de olhos, e subirão a encontrar com Ele nos ares. Nós não vamos precisar de carro, aleluia, nós não vamos precisar de bicicleta ou de nada. Nós subiremos, algo sobrenatural, para que isso que é mortal se revista da imortalidade. Essa é a nossa esperança, aleluia. Talvez você olhe para o Fischer e diga: nossa, o Fischer 45, vai fazer 46 anos, pastora Marildo, está com a capa até um pouco ajeitada ainda, né? Ei, é só estereótipo, irmão. Por dentro está todo arrebentado, carente da oração dos irmãos. Aleluia, todo robotizado, tem pino em todo lugar. É estereótipo, Deus não está preocupado. Quer ver só como é Bíblia? 1 Samuel capítulo 16. Deus agora olha para Saul e fala: não, eu já rejeitei esse camarada, é desobediente. Vai, Samuel, pega o teu vaso agora, enche com azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho provido de um homem agora para ser o rei, um homem segundo o meu coração. Quando Samuel entra, o profeta, ele entra na casa de Jessé, ele dá de cara com quem? Eliabe. E ele olha, já vê a estatura, e a Bíblia fala, quando olha para a estatura de Eliabe, falei: estou diante agora do novo rei de Israel. Deus não é assim, Samuel, porque você olha a aparência do homem, mas eu olho o coração dele. Aleluia, aleluia. É a sinceridade do nosso coração, é a pureza. Nós louvamos aqui, alvos como a neve. É alvos como a neve mesmo, nós vamos continuar cantando alvos como a neve. Quer o diabo queira, quer não. Nós temos que ser tratados todos os dias. A vida de Naamã era assim, uma vida de posição, mas uma vida de angústia, de tristeza. Nós temos uma vida regrada em Cristo Jesus, aleluia. Por quê? Porque Jesus é a nossa força. Aonde Jesus está, a esperança, a alegria, aleluia. Mas nós temos que tirar um pouquinho, desse lado ser humano nosso, de atentar só por aquilo que nos atrai. Apocalipse capítulo 3, 17, Deus vai repreender a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja suntuosa, para você saber. Era uma das maiores igrejas da época, uma igreja faraônica. Em beleza, não tinha igual.
Mas Jesus olhou para aquela igreja e disse assim, ó, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és o quê? Um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque não tinha a presença. É por isso que no versículo 20 ele vai dizer, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele na sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Não adianta posição, status, dinheiro na conta, carro bom, casa nova, se não tivermos a presença. É em vão. É o que o pastor leu no princípio, é o Espírito Santo que está conectado. De que vale o homem granjear o mundo e perder a sua alma? Fomos comprados com um grande valor, irmão, o sangue de Cristo. Salmo 49, 8, porque a redenção da sua alma é caríssima, e os nossos recursos se esgotariam antes. Por quê? Porque não fomos comprados com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. No capítulo 2 e 3, nós vamos ver agora e tirar outra lição. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele vence agora com o seu exército, ele vence o exército de Israel. E agora ele leva uma menina para ser uma escrava na sua casa, serva da sua senhora. Eu fico imaginando aquela menina, órfã de pai e de mãe, trabalhando agora para uma nação pagã, na casa do homem que destruiu toda a sua nação. Eu me coloco nesse lugar. Mas o interessante é que, se nós discorrermos um pouco sobre essa menina, ela vai dizer o quê? Tomara que o meu Senhor soubera que existe um profeta lá em Israel, e esse pode curá-lo. Irmãos, ela era uma menina que estava como escrava. Ela podia dizer assim, ó, que se lasque esse camarada, ele matou meu pai e a minha mãe. Romanos capítulo 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dai a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai a ele de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Jesus disse para nós, não paguei o mal com o mal, mas pagais o mal com o bem. Aleluia. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não podemos ser igual ao mundo. Falou mal de mim lá fora, eu vou atrás. Não. A igreja é diferente. A noiva é diferente. Aleluia. E talvez você pense assim, mas Fischer, será que eu vou ter essa oportunidade de evangelizar como essa menina fez? Ué, ela foi uma missionária aqui, ó, vai até lá, Israel. Vai que tem um propósito lá na vida do meu Senhor. Vai lá. E nós? O que nós estamos fazendo? Talvez você vai olhar para mim e dizer, não, Fischer, eu não sou obreiro ainda na casa do Senhor, quando eu for... Não! Ide pregai o evangelho a toda a criatura, fazei discípulos. Isso é uma ordem para mim e para você. O que nós estamos fazendo onde nós estamos? Ela estava em cativeiro, e aí semeando o quê? A palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas é mais do que um chamado. Talvez o lugar que Deus te colocou, você não esteja entendendo, mas é um lugar que Deus te colocou para que, através da sua vida, almas se rendam a Cristo Jesus. Quer ver só como isso é Bíblia? A Bíblia vai falar lá em João, ou nos Evangelhos, sobre um homem chamado Simão Cireneu, de Cirene. Pastor Wagner Piovesan, a única vez que eu ouço falar desse homem é ali, no momento em que ele vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi o momento de Simão. José de Arimateia, a única vez que ele aparece é quando ele vai lá e cede o túmulo a Jesus. Talvez o seu ministério não seja em cima de um púlpito, mas atrás da cortina, mas você vai fazer a diferença. Falávamos isso, não é, pastor Amarildo, hoje?
Tem pessoas aqui nessa igreja que não aparecem, irmãos, mas por trás ela está fazendo todo o intermediário, todo o meio de campo. E Deus honra aqueles que o honram. Isso é palavra de Deus, aleluia. Então não importa o lugar, o importante é nós semearmos a boa semente. Não importa o solo, eu não conheço o coração, mas nós conhecemos a palavra. E nós temos que pegar o evangelho genuíno, aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, no versículo 4, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele vai nos dar uma ordenança e até mesmo um conselho. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Mas tu, ou nós, sê sóbrio, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, o que você foi chamado para fazer, faça, aleluia. Mas faça com desejo, faça de coração. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos é para nós fazermos não para o homem, como se fosse para o homem, mas como se fosse feito para Deus. Fazer a obra, irmãos, uma obra reta, uma obra pura, não uma obra relaxada. Aleluia. Agora eu vejo no versículo 9 e 10, eu vou estender porque nós temos que ser rápido. Eu vejo nos versículos 9 e 10, a recepção de Naamã. Naamã agora ouve falar que há profeta, toma o presente, nós conhecemos bem a história, por isso que eu vou prosseguir aqui, tá? Ele agora, com a sua pose, com a sua patente, pega os seus cavaleiros, um homem, como nós vemos no primeiro, um homem honrado, um homem invejado. Agora ele pega a sua comitiva, pega os presentes e vai até a casa de Eliseu. E na cabeça de Naamã, ele pensa, assim imagino eu, né? Ele fala assim, a hora que eu pisar na esquina da casa de Eliseu, ele vai soltar uns rojão lá. Naamã está chegando aí, igreja, vamos lá. Soltar o tapete vermelho, o cortejo para ele, vamos receber ele com toda a pose que ele merece, né? Muitas vezes nós nos enganamos dessa forma também. Queremos mais do que aquilo que nós merecemos. E por isso que muitas vezes que nós sofremos, por culpa nossa mesmo, por pegar a prova com a própria mão, missionária Dani. Porque a Bíblia nos orienta lá em Romanos, acomodai-vos às coisas humildes. Se contente com isso. Isso é gratidão. Não é para você ficar estagnado. Mas quando você é grato com aquilo que você tem um coração liberal, Deus vai acrescentando. Não há mistério nisso. É assim que é. Porque Deus é bom. E agora Naamã chega com a comitiva. E é que nem nós, né? Muitas vezes a gente vem para a igreja e fala assim, nossa, hoje eu quero ver Jesus fazer um milagre na minha vida, e eu quero sentir aquele calor pegando de corpo, de pé à cabeça, e talvez não é assim que Deus trabalha. Muitas vezes é no silêncio, muitas vezes é na calmaria, muitas vezes não é no fogo que Ele está, é naquela paz que você tem no seu coração, que ainda que amanhã você possa pensar, nossa, amanhã é segunda, vai começar tudo de novo, a paz está latejando no teu coração, porque você vai estar pensando, se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele lá no céu, aleluia. Naamã queria isso, mas ele se decepciona, né? Eliseu pega o seu servo e fala, vai lá, fala para esse camarada aí mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas o homem ficou irado. Não são Abana e Farpar águas melhores do que toda a água de Israel? Agora eu vou mergulhar num rio barrento, lodento.
um rio sujo, imundo. Não, a minha posição social não permite, irmãos. Quer ver o milagre chegar? Desce do salto um pouquinho. Não vive de status, não. Homens de Deus, seja um pouquinho mais moderado. Aprendam a viver com aquilo que Deus dá. Tira um pouquinho o pé, não, mas eu sou a pessoa certa. Não, é nada. Eu falei na escola bíblica dominical aqui, nós somos vasos de barro, onde Deus deposita um grande tesouro. Não existe grandes pregadores, existe uma grande mensagem. Aleluia. Mas nós endeusamos Naamã, né? Talvez Eliseu fez isso, mas talvez alguém até ficou bravo, Eliseu. Pô, é Naamã, rapaz. Irmãos, a glória é dele, o louvor é para ele, a honra é dele. Se há alguém grande aqui é ele, a adoração é para ele, tudo é dele. Aleluia. Aí o servo chega a Naamã, né? Mas Naamã, meu pai, é 7 mergulhos, rapaz. Se ele pedisse uma coisa difícil para você, né? Você não ia fazer? Quanto mais 7 mergulhos lá. Quebre esse orgulho, Naamã. Tira essa soberba. Deus está falando para nós, tira esse orgulho da nossa vida. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nós temos que descer um pouquinho. Eu falei aqui a última vez, né? O evangelho é algo que muitas vezes você não vai entender. Para crescer tem que diminuir, para subir tem que descer. Irmão, não dá para entender. Mas é o evangelho. O evangelho é o que foi pregado aqui no princípio. Tome sobre si a sua cruz. Cruz é o quê? Sofrimento. Pega a cruz dentro do contexto, volta na história romana, e o que é cruz? Sofrimento. Jesus está dizendo, vai ter sofrimento, meu amigo, porque é uma via de mão dupla, ó. Talvez você vai bater uma hora, vai ter uma colisão com alguém. Então nós temos que tirar essa soberba. Por quê? Tiago 4,6, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Nós temos que ter essa humildade dentro do nosso coração. Entender que Jesus é o maior exemplo de humilhação na nossa vida. Eu não falei hoje de manhã na escola bíblica? Se Jesus lavou o pé do discípulo, que dirá nós? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. E que haja em nós todos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, aleluia, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Toda língua confesse. Ele é Senhor das nossas vidas. Meu corpo, minhas regras. Vai ter que se converter e nascer de novo. Templo do Espírito Santo, quem manda é Jesus. Vou fazer. O Espírito Santo vai falar, quer fazer? Vai. Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Não tem outro meio. Somos guiados pelo Espírito. A viva que agora vivo, não vivo mais na carne, mas em Cristo Jesus. Por quê? Porque o velho homem morreu para o mundo e renasceu para Cristo. Aleluia. Temos que descer um pouquinho. Isso é a palavra que nos ensina.
Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. Tiago 4,10. Humilhar-vos, pois, perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,7. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É o tempo de quem? De Deus. O que é humilhar diante de Deus? Reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle. Não é nada nosso. Não é porque, não, eu mereço. Ei, vivemos uma época, eu disse aqui, materialista. Olhamos só para aquilo que é perecível. Parece que isso está ali, não consegue sair, é uma luta. Mas é uma nação materialista. Se Deus não fizer, eu paro. Ei, Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Isaías 53 fala assim, que o próprio Deus dizendo, ao Deus agradou moê-lo pelos nossos pecados. Aleluia. Já é suficiente. Mas vivemos uma época materialista, triunfalista, eu mereço, eu sou filho, eu tenho que ter, Ele prometeu. Será que é dessa maneira? E vivemos uma época imediatista também, né? Se Deus não fizer hoje, amanhã eu saio. Irmãos, nós temos que voltar para a palavra de Deus. José do Egito, foi governador do dia para a noite? Irmão Marcos, não. 11 anos servindo a Potifar, 2 anos de prisão no cativeiro, 13 anos lutando para chegar aonde? A governador do Egito. Davi, 20 anos para chegar ao trono. É Bíblia. Atos dos Apóstolos vai falar de um homem coxo que ficava na porta chamada Formosa. Sabe quanto tempo para chegar a cura na vida daquele homem? A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, mais de 40 anos. Irmã Nete, nós dizendo, se Deus não fizer hoje, eu vou sair. Irmão, quem perde é nós mesmos. Deus vai continuar sendo Deus, pastora Fernanda. Aquele homem paralítico, coxo, no tanque de Betesda, quantos anos ele tinha? 38 anos, até Jesus chegar. Irmãos, às vezes demora um pouquinho, mas a Bíblia nos instrui, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, será salvo, aleluia, aleluia. Eu vou agora para o final, a conversão do general, porque ali não foi só uma cura, eu sempre ensino isso. Deus não dá vista ao cego para ele ver pornografia, Deus não levanta um paralítico para pular carnaval, não, Deus conhece o futuro. Às vezes não acontece na nossa vida, é porque Deus está nos guardando para o seu reino celestial, porque se nós ganharmos aquela bênção, evangelista Coche, a gente dá no pé. Vou fazer a obra lá na praia agora, na Disneylândia. Mas Deus conhece o nosso coração. Aí o interessante, né? Por isso que eu coloquei aqui, né? A conversão do general. Ele vai lá, dá os 7 mergulhos, né? A gente vê, né? Várias campanhas dos 7 mergulhos, né? Irmão, mas a chave não está no 7 mergulhos, não, tá? As muralhas de Jericó não caiu por causa das 7 voltas, não, lembra? 6 voltas, no último dia você vai dar 7. Não. Então o que foi, Fischer? A obediência. Amém. Vai lá, rapaz, 7 mergulhos, não tem problema. O que Deus está falando para você? O que Deus anda falando com você através de sonhos, através da sua palavra, através dos louvores, e você está dizendo, não é comigo não. Não, isso não é para mim. Ei, a desobediência leva ao fracasso. Todo pecado começou pela desobediência. Não adianta querer fazer as coisas certas do jeito errado. Não adianta. Quando Naamã entendeu que era obediência, ele mergulha e sai curado. O interessante é que agora, depois de curado, ele vai realmente entender que há um Deus em Israel, um Senhor. E ele vai dizer a Eliseu, perdoa-me quando eu estiver na casa de Rimon, segurando as mãos do meu Senhor, e tiver que abaixar junto com ele, porque o Senhor dele já era de idade. Perdoa-me, porque eu sei que só existe um Senhor aqui em Israel,
Só um Deus. Será que a nossa mente está elevada só a esse Cristo? Ou nós estamos muitas vezes pensando naquilo que Ele pode fazer? O melhor Ele já fez na minha e na tua vida. Eu vou encerrar aqui dizendo algumas coisas bem rápido. Mateus capítulo 9, vai falar de quê? Uma mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue. Ela vai, toca na orla do Senhor, no vestido, e é curada. 12 anos esperando também a sua bênção. Aquele paralítico que desceu pelo telhado, Jesus olha e fala o quê? Perdoados te são os seus pecados. Aquela mulher, ele vai dizer, a tua fé te salvou. Não existe milagre por milagre, o milagre tem que apontar para Cristo. Todo milagre que Deus faz, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é apontando para a salvação. Se Deus fizer milagre, e eu acredito que Deus faz milagre, ainda nos dias de hoje, é para ter um propósito, aleluia. E o propósito é salvação de almas. Agora eu quero encerrar dizendo, olha, não importa se aquilo que nós almejamos não acontecer, não importa. Não tem problema mais, porque nós vivemos bem, falávamos eu e o Du ontem, vivemos bem, temos uma vida hoje, irmãos, que tudo que a gente quer comer, a gente come, quer beber, a gente bebe, temos um trabalho, temos saúde, claro que também temos umas enfermidades, faz parte do pacote, mas glória a Jesus, que Deus está nos dando muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, e se nada acontecer? O próprio Senhor já falou aqui através da vida do pastor Marcelo, João capítulo 14, Jesus nos dá e nos faz essa promessa, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muita morada, e se não fosse assim eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei outra vez para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também, aleluia, é a maior promessa da Bíblia, 1 João 2,25, e essa promessa que Ele nos fez, a vida eterna, ei, nós vivemos como se nós não vamos morrer, irmãos, pare com isso, pode ser que Jesus volte para alguns aqui ainda essa noite, nós não sabemos, então como é que nós temos que estar diante do Senhor com uma vida íntegra, porque se eu não estiver alicerçado na rocha, irmãos, ou é céu ou inferno, esquece esse evangelho de Allan Kardec de reencarnação, não tem. Esquece esse negócio de nirvana, não tem. Esquece purgatório, não tem. É céu ou inferno. Morreu em Cristo Jesus, é a igreja triunfante, descansa com o Senhor. Morreu sem Cristo, é perdição eterna. Aleluia. Filipenses 3,20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. É promessa para mim e para você. Hebreus 13,14, Samuel. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa é a batalha do crente. 2 Coríntios capítulo 5. Portanto, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, não feito por mãos, eterno nos céus. Existe uma casa preparada para mim e para você. Então, como a palavra falou para nós hoje, quebra o orgulho, quebra a soberba, faça mais para Cristo, olhe mais para o próximo, e eu acredito, e creio, até o tutano da minha alma, que Deus vai abençoar a tua vida, amém. Aleluia, amém? Mas muito mais do que material, é espiritual, porque, repito de novo, de que vale o homem granjear o mundo e perder a sua alma, amém? Deus abençoe a igreja.